Bem-vindos a todos a mais um podcast, este gravado no dia 23 de agosto de 2017. Ainda agora me trouxeram um portátil para estar a arranjar, caraças, é mesmo fixe para desconcentrar, estava mesmo todo pronto para fazer um podcast desde em atraso, porque pronto, estou de férias, está-me a saber super bem. Basicamente dominar esta arte de não fazer nada e andar-me a divertir e a descansar um pouco também da cabeça, porque vou ter mais 11 meses pela frente, assim, que as minhas fériasinhas, que já não falta muito acabarem, mas eu ver se gravo o próximo um bocado mais antecipadamente, para depois acertar na semana do fim de semana, que já estou a trabalhar, etc, etc. Enfim, hoje o que não faltava era uma parafernália de tópicos para falar. Eu não sei sequer se toco nos atentados que houve, Barcelona, Finlândia, Rússia, isto tem mesmo em agosto, quando está tudo assim um bocado a meio gás, em termos informativos, mesmo assim os terroristas devem se regir por um calendário diferente, em que nem sequer tiram férias para continuar a patrocinar pelas as razões erradas a destruição e a mudança cultural e social em que todos os nossos políticos defendem, mesmo havendo sangue no asfalto, de continuarmos a perpetuar este sistema ridículo de aceitação integral, sem qualquer tipo de isenção e algum tipo de responsabilização pelas culturas que por aí vêm, em relação às pessoas que vêm logo com um cheque na mão, com muito mais direitos do que todos nós, e lá está, lá começa esta conversa tipo... Porque a mim parece-me tudo bastante injusto, eu tento sempre fixar o termo, que, pronto, não é por nada, é simplesmente como ver uma injustiça, não é? Se a gente vir alguém na rua a bater num cão injustificadamente, a gente vai ter que interferir, e parece que este mundo às vezes vive numa escala da mesma dimensão de bom senso, um bocado já deturpada demais e não só fervorosamente defendida por esta gente, que mais uma vez, eu agora gostava de tocar outra vez neste problema agora que é tendencioso de andar a derrubar estátuas. Eu sei que Portugal está a arder, eu sei que há terrorismo na Europa e eu sei que para o ano que vem vai estar igual ou pior. Por isso, a gente já sabe o problema. É os incendiários que não são presos ou estão soltos para o ano que vem para repetirem a mesma coisa, e é esta continuação de política de aceitação de migrantes ou refugiados, como eles gostam de chamar, para dar muito dinheiro a ganhar a estas NGOs que felizmente a Síria correu com algumas para abrandar um bocado o fluxo de pessoas que afinal até vêm de Marrocos e do Afeganistão, e eu não percebo nada disto porque a história está mal contada. Este tal derrubar de estátuas que basicamente é um mandar abaixo das culturas, e há muitas coisas, e eu até agora se calhar gostava, eu não sei, eu entretanto estou aqui a arranjar um PC enquanto estou para aqui a falar. Eu entretanto gostava de dar aqui digamos um plugzinho aqui a um user do Twitter que é o Reacionário, que gravou um podcast através de um capítulo em que vai buscar várias formas de como era triado o poder antigamente, que hoje em dia ainda prevalece muito na cabeça dos nossos inimigos, por assim dizer. Porque não interessa se por acaso até eu, que sou agnóstico nos meus melhores dias, acredito nestas balelas, mas interessa-me bastante por elas, porque há que conhecer o que vai na cabeça para justificar ao inimigo, basicamente, muita gente em posições de poder que andam a estragar o futuro a toda a gente em troca de perpetuação e mais acumulação de poder para eles próprios, porque se acham justificados de alguma maneira de virem de uma linhagem real ou virem de uma casta, virem de algum tipo de sangue sagrado, qualquer história que tenham inventado, porque pronto, eu não tenho nada contra ninguém que pratique alguma religião que não prejudique o próximo, que basicamente era o que ateste. Todas as religiões deviam fazer. Mas como basicamente não é isso que acontece, eu próprio também fico sempre cético ao facto de que foi tudo livros escritos por homens. E só aí eu fico logo... E não é por nada, mesmo que eu esteja errado, quer lá saber. Se houver um ser superior que realmente já ditou o meu destino até ao fim, aparentemente o meu destino é ser assim como sou, e eu estou a viver exatamente o plano do meu Criador, porque ele escreve direito em linhas tortas, e quem é que são pessoas que são altamente fanáticas estarem a dizer que o que eu estou a fazer está errado. Mas realmente tudo o que está assim um bocado corporativizado dentro da religião em particular...
não deixa de vir de uma linhagem de pessoas que têm vindo a herdar o poder por último nome de família, por castas, por escolham vocês o vosso pretexto, porque é muito engraçado até ver neste movimento marxista cultural o quão interessante eles acham um casamento dos Windsor, que tinham fugido da Alemanha, por razões que eu não vou por aqui, eram os Rothschild. Mas é tão engraçado como estas pessoas que autoproclamam a igualdade são os primeiros a perder uma tarde e a encher a audiência estes canais que só dão notícias vagas para vanglorificar pessoas que herdaram um país inteiro e têm a riqueza para acabar com a fome 8 vezes no mundo porque simplesmente nasceram da vagina certa, assim por assim dizer. Eu acho isto tudo. Então, por isso é que eu não custa muito a acreditar em seja qual for alguma linha de tendência de pensamento, porque acabam todas por bater num líder que se transformou num guru, que aos meus olhos é sempre injustificado, e isso é um perigo para as pessoas que andam realmente, na minha opinião, a tentar ter algum tipo de soberania intelectual, sempre a olhar para alguém como se fossem alguém num pedestal. Mas realmente existem pessoas que mais tarde ou mais cedo vão parar a um pedestal e depois de mortas, só depois do trabalho ser provado e depois de uma homenagem que foi rica historicamente em termos de progresso, porque isto é a parte que depois as pessoas tornam-se muito radicais. Eu, apesar de ter as minhas reservas, contudo, eu obviamente que compreendo o papel de personagens históricos que tiveram em certas tiveram no tempo certo, naquela zona certa para causar uma mudança que teve repercussões a nível mundial para as sociedades que vivemos hoje em dia, de serem homenageados por uma estátua, mas obviamente se formos microanalisar tudo o que essa gente teve que fazer, há muita gente que está numa estátua que matou mais pessoas do que todos nós possamos alguma vez juntos que me estejam a ouvir matar. Nem que seja amando. Mas foi algo que no contexto histórico foi preciso ser feito e nós vivemos exatamente esse tipo de contexto histórico hoje em dia, só que a imagem que vemos na televisão é tão sanatizada. O que é que vocês pensam que acontece quando um drone larga uma bomboca no outro lado do mundo? Vocês nunca veem a imagem no terreno e ficam chocados porque o outro antigamente era a ferro e era a pedra e era a pau e era a fogo e era caldeirões de azeite a ferver e fosse lá o que servisse para tirar a vida ao próximo, mas hoje são heróis. Mas já não podem ser heróis, porque nós temos que ter um bocado também a frieza que o mundo, como estamos a passar hoje em dia, está a passar por uma situação que vai ter que haver uma mudança histórica. Eu não sei o quão ou não vai ser violenta, porque pelo menos a resistência já é violenta que chega. Eu estou a falar dos antifas mesmo. O mundo de vez em quando é como o caos do universo, é como muita coisa que até vem em escrituras maçónicas, ou aquele simples ditado que não se pode fazer uma omelete sem partir alguns ovos. E eu não sei como é que vai ser a próxima mutação, porque também isso é um erro de muita gente que estuda a história, é depois achar que o contexto em que as coisas vão acontecer vem no mesmo cenário, igualzinho a um livro, e nunca há de ser assim, há de ser sempre qualquer coisa diferente, daí vai ter o privilégio de dar a entrada para o livro. Agora vai ser contada em que contexto? No contexto do vencedor. E quem é que vai vencer? Vencer o quê? Que guerra é esta? Isto é uma guerra de... Eu quase que lhe chamava progresso e retrocesso. Agora, o problema é que o pessoal que promove o retrocesso vive nos países do progresso e vice-versa. E parece que ninguém está assim... Quando digo ninguém, estou a generalizar, obviamente, mas realmente, hoje em dia, as ideologias que estão a ser mais promovidas e catalisadas e sempre por aqueles meios institucionais que nunca querem o nosso interesse ou vêm com um cheque corporativista atrás de um lobby, só para vender um produto, acaba a mim por me pôr um bocado atónito, mas a revolução sempre foi feita pelas minorias, felizmente, porque a maior parte das pessoas não passam de seguidores. Segundo dizem, é o que a história escreve, mas eu sei que não sei o que é que estes tempos vão trazer, mas não vai dar para identificar e acho que nós já estamos a viver neles. Está a ser jogado de uma forma tão lenta, porque nós temos que viver umas vidas tão aceleradas hoje em dia que até perdemos tempo para fazer o que nós gostamos de fazer com o nosso tempo, não há tempo a perder, cada dia passa cada vez mais rápido e o tempo passa cada vez mais rápido e cada vez temos que estar mais atentos a muita coisa e tanta coisa e é tão saturante lentamente uma pessoa que até acaba por fazer com que o relógio passe mais depressa. A não ser que esteja na bicha do IRS ou da Segurança Social, porque aí o tempo abranda de uma forma drástica. Ou para quem em agosto por acaso teve a felicidade de estar num sítio calminho e no campo, que maravilha.
Mas, tirando isso, estão a mandar os nossos símbolos abaixo. Agora parece que há uma tendência espetacular, dar cabo basicamente da história que a gente até muitas vezes tem muito mal contada, mas pelo menos está ali o símbolo que talvez desperte o interesse a alguém para um dia procurar a verdade e que pode continuar a perpetuar algum realismo histórico que talvez algum académico um dia continua a perpetuar e etc, agora mandamos os símbolos abaixo, nem sequer para haver algum tipo de inspiração em termos de o que é que aconteceu. E por mais errado, dentro do contexto que tenha acontecido antigamente, era o que tinha que ter acontecido antigamente, e há tanta coisa a acontecer de mal agora que só daqui a 200 anos é que esta gente que defende isto era hipoteticamente conseguir olhar para trás e ver, realmente estávamos completamente errados, isto não deu certo. Mas isso nem sequer são opções que são consideradas dentro da cabeça de alguém que defende sempre fervorosamente qualquer coisa. Por isso é que eu detesto defender fervorosamente, seja lá o que for, porque acho que é aí que as pessoas perdem o foco, porque juntam-se a uma facção e se a facção traz uma ideia errada, tu és obrigado a adotá-la porque adotaste uma facção ou adotaste uma ideologia e perdeste a tua própria soberania. Há coisas que eu não percebo porque é que as pessoas o fazem elas próprias. Mas pronto, agora andamos a mandar estátuas abaixo, vamos ouvir assim um clipezinho, eu depois tenho um comentáriozinho em relação a isto, obviamente, como se já não tivesse tido uma meia hora de seca, mas pronto, vamos lá ouvir isto. Many other U.S. cities have removed statues or symbols of the Confederacy, and now calls are building for more to follow suit. Let's get more on that angle of the story from NBC's Tom Costello. 3 days after neo-Nazis and white supremacists rallied to protect a statue of Confederate General Robert E. Lee, the president today suggested removing Confederate monuments, which many believe represent slavery and oppression, may have gone too far. Are we going to take down statues to George Washington? How about Thomas Jefferson? But in many cities, there is new momentum to remove the monuments after this weekend's violence. In Durham, North Carolina, protesters last night tore down a Confederate statue. The Lexington, Kentucky City Council today took steps to remove 2 statues. Maryland's Republican governor today said a statue at the Capitol will come down. While back in Charlottesville, a court will decide whether the city can remove Robert E. Lee from his pedestal. In Charlottesville, reaction to the president's comments today. You would ideally want the president to be supportive of the community, and it feels as if he's attacking us. Since Dylan Roof massacred 9 people in Charleston, 67 Confederate monuments have come down. But nationwide, there are still 718 monuments to the Confederacy, including 8 that stand in the halls of Congress. It doesn't seem fair that you should take away history. True, we have things in our history that are not always pleasant, but history is a way of teaching children about the past. Slavery is at the absolute center of American history. History professor Edward Ayers says when white nationalists march with a Nazi flag that Americans died fighting against, any nostalgia for the Confederate flag is tarnished. Because in some ways that devalues that claim to this being a uniquely American heritage of fighting against a strong federal government. Now it's reduced to race. Alt-right speeches have now been canceled in Boston, at Texas A&M, and in Richmond, Virginia. The governor of North Carolina said late today he wants to remove all Confederate statues from state property, state grounds. That'll be a tough order. Meanwhile, we can tell you as well that right-wing leaders say that they will be back stronger than ever, including back here in Charlottesville. Lester? Pronto, e o clipe foi um bocado comprido, peço desculpa, eu também aproveito e fico aqui a arranjar este PCzito. Mas basicamente aquela velhota até falou bem em termos, lá está, de estarmos a apagar a história, e a história nunca é bonita, e nem está a ser bonita. Como é que alguém pode parar o tempo hoje e dizer que a história tem vindo a ser bonita? Até desde o 11 de setembro só tem criado este problema que nós estamos a viver agora todos na Europa, e este terrorismo e isto tudo começou a partir daí, porque não era assim que a Europa lidava com o terrorismo. E depois vamos a mandar as estátuas abaixo, porque e depois também houve aquele comentário ali de que há muitos veteranos nos Estados Unidos que combateram os nazis e acham nojento ver aquela bandeira a passear na rua. Aí pronto, né, podia dar aquela discussão do mas se é liberdade para todos, é liberdade para todos. Aquele tipo de povo nem sequer tem uma maioria significativa para fazer algum impacto. Não foram aqueles exatamente que meteram lá o Trump, foi muito mais gente, todas as cores e raças e feitios.
Isso é uma parte da história mal contada. Outra parte da história mal contada é que nos Estados Unidos, enquanto o Hitler foi um milagre económico, eram completamente pró-Alemanha. Por isso também, historicamente, não está... Obviamente que depois do pretexto do Pearl Harbor, o pretexto do Pearl Harbor é que as coisas mudaram para o contexto que o homem fez aquele comentário, porque o Estado, obviamente, obrigou-os a ir, desculpem lá, combater interesses que eu agora nem sequer vou para aqui mencionar, mas sinceramente, quer dizer, o Hitler apareceu 2 vezes na capa da Times Magazine, uma bem vista e outra mal vista, porque foi quase como uma correção e uma mudança contextual do clima global de conflito que havia na altura. E a história é assim, a gente não pode ser assim tão bipolar, as coisas têm que ser vistas de outra maneira, mas independentemente disso, é exatamente isso que a história foi. A história é algo que ficou registado, e ficou registado às vezes em forma de estátua, num sítio qualquer geograficamente em que aquela pessoa teve um impacto que ainda hoje é notado por todos os conterrâneos, e acho que também não é de direito. E depois também esta coisa de dividir, como o outro disse, dividir basicamente esta treta toda num contexto de branco e negro, que é absolutamente absurdo. Eu acho que o antirracismo é o maior racismo de hoje em dia, e além de não só ser completamente absurdo, põe as coisas numa perspectiva histórica ainda mais ridícula, na minha opinião, porque eu não sei se o pessoal já viu todo o Spartacus, né? Quer dizer, ele era... O que é que ele era? Escravos, mas escravos na história da Europa sempre existiram por uma questão de tu não conseguires pagar a tua dívida, de seja lá o que for que tenhas feito na tua vida dentro daquele sistema fiscal que andou-te sempre a enterrar de uma forma como equivalente à de hoje em dia. Só que realmente vendiam-se pessoas como se vendem no mercado de jogadores de futebol pessoas para cá e para lá, só que o dinheiro é tão exorbitante que nem parece um mercado de gado, mas é um mercado de gado. Nós somos escravos, é só não pagares a conta que vem ali no correio, vais ver o quanto parece ao teu próprio país, te põem a viver com o cu despido na rua. Escravos, mas estão-se a queixar do quê? E depois estão-se a queixar do quê? Porque não foram eles, nem fomos nós, nem foi ninguém, mas alguém vive aqui ainda se lembra. E se por acaso ainda houver, pá, são idosos e olha, e têm uma medida mais contenciosa em relação às liberdades que têm hoje em dia porque viveram aquela altura do que esta gente que anda a partir tudo, nem sequer sabe bem o que é que está a falar e ainda não percebeu os direitos que atingiram. Eles deviam era estar a agradecer aos avós, aos bisavós deles se ainda estiverem vivos. Isso foi na América. A gente não tem culpa deles serem um país novo, pá. E escravos, fogo, a gente ainda tem escravatura sexual aqui na Europa de um lado para o outro, mas estamos a falar do quê, afinal? Mas estão preocupados com o quê? Mas o que é que aquela gente está com medo de ir colher algodão amanhã? É pá, e depois lá está. Então vamos estragar a história para toda a gente. Eu não sei como é que depois a história vai ficar no fim, porque esta é a parte engraçada. A parte do quererem apagar a história, está lá. Agora a parte do, então e como é que queres que a história fique contada nessa altura? O que é que aconteceu? Ficou um buraco no zero? Os livros de história no futuro para os putos é tipo... sei lá, Deus fez o planeta em 7 dias e depois apareceu a internet. Vai ser isso, os livros de história no futuro, porque tipo vai ser tudo tão politicamente incorreto, bem, aí então é que vai ser muito prevalente para religiões absolutamente absurdas, baseadas num afia-lápis, por exemplo, serem tão icónicas como o Papa Chico, meu. Isso para mim é... Eu não sei o que é que esta gente anda a pensar. Eu às vezes até fico naquela... Já que estamos nesta também, porque é que não mandamos ali o Castelo de São Jorge abaixo, porque basicamente foi o castelo que o Dom Afonso Henriques, na forma simplória que a história nos conta, tomou Lisboa aos mouros, e há tanto amor, acreditem, no Recio e no Terreiro de Paço, que se calhar é melhor começarem a partir daquilo tudo, e a gente tem que ir para lá aplaudir a demolição de um castelo por termos ideológicos, porque cá estão eles de volta. Com rancores do passado que nem nós fizemos, nem eles sofreram, ideologicamente a mandar abaixo a nossa cultura. Aí é que eu faço aquela pequena divisão. Eu acho que tenho aqui mais clipes do pessoal que quer mandar mais estátuas abaixo. Isto o mundo está completamente insano. Isto está tudo doido. Vamos ouvir esta.
Before dawn in Baltimore, crews taking down 4 Confederate monuments to avoid violent protests like those in Charlottesville. I said, with the climate of this nation, that I think it's very important that we move quickly and quietly. Workers in Birmingham on the mayor's orders overnight boarding up a Confederate tower. Here in Leesburg, Virginia, this Confederate statue still fuels deep divisions. But in the wake of President Trump's controversial comments, you also had people that were very fine people on both sides. Zach Richman defends the president's words. When you have violence, you need to call it on both sides. You can't just, close one eye and cherry pick from the other side. Is the president getting a bad rap? I believe so, yeah. That outrage blaring from newspaper headlines. In New York, sympathy for the Devils. In Chicago, fake president. Definitely makes him less credible as a president to not speak as a leader and bring the country together. Superstar LeBron James today chiming in. It's not about the guy that's the so-called president of the United States. It's about all of us looking in the mirror and saying, what can we do better to help change? E pronto. Lá está. Vamos ficar... Já estamos historicamente deturpados e ainda vamos ficar mais pobres historicamente. E estes símbolos que eles andam a mandar abaixo, por acaso, se alguém ainda for assim, mais ou menos da minha idade e da minha geração, havia uma série antigamente que era Os Três Duques, que o carro chamava-se o General Lee, que é exatamente a estátua que foi abaixo em Charlottesville. E o tejadilho tinha a bandeira da Confederação pintada em cima. O tejadilho ou capô, já não me lembro bem. Eu só me lembro, era das Daisy Dukes lá da Bacana Loura. Mas basicamente isso foi uma série que, vejam, até nós com a nossa inocência na altura, gostávamos da série e não víamos nenhum mal, nem nenhuma conotação que fosse negativa naquilo. Então nós, especialmente aqui na Europa, que sempre convivemos com pessoas de outros continentes mais abertamente, mesmo por causa da nossa história, não a mandem abaixo, por favor. A gente via aquela série, era aquilo que havia para ver, e sinceramente até aquela série do Family Values, que era uma família às direitas, como eles gostam sempre de traduzir erroneamente aqui nos nossos canais. Essa série hoje era impossível de ser feita e basicamente até foi bastante útil na altura e acho que era uma discussão aberta, acho que tem diálogos ainda hoje tão válidos, chocantes, até regredimos num nível intelectual de não conseguir. De certa maneira, uma série daquelas hoje em dia não passava na televisão de maneira nenhuma. Isso, drogas, perversão, orgias, na boa. Agora, aquele tipo de discussão, que é a discussão que anda a dar cabo da nossa sociedade toda, e não me levem a mal, porque quem é que não gosta de um pouco de perversão? Mas, ao mesmo tempo, é daquelas coisas que, tipo, porque não o diálogo inteligente e a abordagem aos assuntos, que são realmente reais, de uma maneira até introduzida de uma forma cómica, e estava escrita genial, e hoje em dia, que somos tão evoluídos, tão isto e tão aquilo, aquela série era impossível de ser aprovada por algum mega corporativista numa cadeia de televisão qualquer, dizer, não, a gente não, isto vai-nos tirar anunciantes, isto porquê? Porque a sociedade está numa regressão intelectual tão grande que em vez de termos a discussão racional, andamos a partir património todos uns aos outros. E depois isto é o que acontece. E desculpem lá, eu vou novamente voltar aqui um bocadinho ao Trump. Mas isto é um bocado o que acontece depois com este tipo de ideologia contrária, sem ter nenhuma solução prática, só continuam a fazer o buraco cada vez mais fundo. Acabam por dizer este tipo de atrocidade, porque o que vocês vão ouvir, isto passou na CNN, é daquelas coisas que se alguém do calibre errado ou a dizer o nome da pessoa errada falhasse no alvo da ofensa, isto era completamente, mas no entanto isto ao fim e ao cabo representa a pessoa que tem o poder do maior exército do planeta nas costas. Mas vamos ouvir isto. And I think other people should press him for a better answer. What was your response, Filma? A couple surprises. Let me give you one bottom line. As a former government official, government's going to kill this guy. He defends Vladimir Putin. Their State Department and CIA officers are coming home. And at Langley and at Foggy Bottom, CIA and State, they're saying, this is how you defend us?
É que basicamente ele está aqui a anunciar como se fizesse parte de uma compartimentalização governamental tão obscura que já estão a planear o assassinato dele. Mas ele disse isto assim mesmo de boca cheia. E estamos a falar tipo do presidente dos Estados Unidos, né? Até no tempo do Bush, o maior asno do planeta, que alguma vez governou aquele país, digamos assim, quer dizer, nunca ninguém, depois dos aviões terem batido nas torres, podia de alguma maneira dizer uma coisa deste calibre e deste teor na televisão. Mas vamos ouvir até a forma como às vezes o repórter tenta, tipo, não queres atenuar aí um bocadinho o teu discurso porque foste tão longe que talvez alguém que esteja mais ou menos atento dê por isso? And Phil, before, I want to ask you a question, but Phil, just to reiterate, obviously, when you're talking about killing, you're using that as a metaphor. You're not talking about. I just what I'm saying is government. People talk about the deep state. When you disrespect government officials who've done 20 or 30 years, they're going to say, "Really? You send Vladimir Putin sends officers home, and you support him before you support us?" I just want to underline. E sempre, tipo, e vamos a mandar a pedra à Rússia mais uma vez para defletir a desculpa, mas o repórter logo naquela, estavas a dizer em matar o gajo metaforicamente, né? Pois, não, eu não queria matá-lo, só gostava de dispará-lo tipo num foguetão contra o sol ou qualquer coisa. Depois, se ele morrer, já não é problema meu. Mas é este tipo de pessoas que querem mandar as estátuas abaixo, de certa maneira, para defender valores que nem eles próprios notam a porcaria, a forma como falam. É a forma como falam. Isto é completamente horrível. Eu parto-me a rir com isto tudo. Ai, o que é que eu podia pôr aqui mais? É que isto esta semana, deixa ver este clipe. Não, este é o do chip, fica para o fim, peraí. É que esta semana tem sido espetacular. E depois, pronto, nós temos levado com este problema dos migrantes, devido a estes conflitos por interesses, recursos, localização geográfica e etc. Em nome de pessoas serem atropeladas, agora parece que é a nova arma. Se calhar qualquer dia temos que andar aí todos de bicicleta até alguém meter umas barras de dinamite no quadro. Mas, portanto, tivemos aquele evento da Síria basicamente equipado com os NGOs, que é um bocado positivo, apesar de até a GNR agora andar a fazer operações stop para trazê-los para cá mais depressa. Não sei se viram aquelas imagens antes do atentado em Barcelona, mesmo na semana anterior, de um barco a desembarcar numa praia em Espanha e tipo todos a entrarem por ali adentro e porrar. Como é que tu vais seguir essa gente e controlar as ligações que eles têm e a intenção deles? E não vi mulheres nem crianças. Não dá para ver claramente, e há mais que uma filmagem. Mas também a Líbia, por sua vez, também está a tomar algumas ações, e ainda bem. E por acaso isto é não sei se também viram, na altura que o Gaddafi foi sodomizado ao vivo até à morte com uma lança, como vingança, e a Hillary Clinton a festejar de uma forma tão mórbida e macabra a morte de um líder que avisou logo a Europa que se aquele Estado um dia caísse, a Europa ia sofrer as consequências do exatamente o que estamos a sofrer. Vamos ouvir uma noticiazinha sobre isso. They've saved tens of thousands of migrants from drowning in the Mediterranean, but now the rescue ships of 3 humanitarian organizations are heading back to port. Médecins Sans Frontières, Save the Children and Germany's CI all announcing that they are suspending rescue operations because, they say, they feel threatened by Libya's Coast Guard. That's the sound of shots being fired from a Libyan Coast Guard vessel, according to the NGO that shot this footage. The Libyan Coast Guard has repeatedly clashed with charity vessels and defends such actions by saying they are necessary to establish control over rescue missions. But the aid groups say their crews can no longer work safely. We leave a deadly gap in the Mediterranean, CI's founder Michael Buschheuer warned on Facebook. The charities are also under pressure from the Italian government, which accuses some NGOs of facilitating people smuggling. Immigration is dominating Italy's political agenda ahead of elections next year, and public opinion is increasingly hostile to migrants in a country that has received more than 600,000 in the past 4 years. Italy is working with Libya to increase its role in intercepting departing migrants, and even welcomed MSF's pause in rescue operations. But aid groups and some Italian politicians warn that migrants caught by the Libyan Coast Guard are taken back to inhumane conditions in detention centres. The European Union's border agency Frontex said on Monday that the number of African migrants arriving in Italy from Libya has dropped by more than half in July from June. That was down to bad weather, clashes in Libya, but also an increased presence of the Libyan Coast Guard
deterring people smugglers. Charities have been responsible for a third of rescue operations at sea since the start of this year, whilst more than 13,000 migrants have died trying to make the crossing. E mesmo assim isto foi apresentado do ponto de vista de uma NGO, mas está lá, existe uma resistência na Líbia a aparecer novamente, também pode ser algum sinal positivo dentro da minha perspectiva. Eu não desejo a morte a ninguém, mas o mundo realmente anda-se a matar um ao outro e não há assim muito que eu possa fazer daqui para ajudá-los, porque basicamente também as pessoas que andam a tentar fazer isso genuinamente não se andam a dar lá muito bem. Agora, o que é que eu tenho para aqui mais? Isto hoje é desorganização completa. Ora, eu tenho aqui aquela do chip. Eu continuo a bater aquela do chip porque, basicamente, parece daqueles tópicos que há uns anos, quando li, parecia completamente tipo teoria da conspiração, chapéu de alumínio, mas a cena está a ser completamente mais implementada e eu tenho aqui um clipe para vocês depois verem. Porque isto aos poucos, a loucura e a insanidade às vezes parece que se torna uma realidade. Vamos tocar aqui um clipe para vocês. Não sei bem qual é este, mas depois logo se vê. Trade is about people. It's about creating the best possible conditions for jobs, for growth, and for prosperity. And that's why we are very committed to working hard in the coming weeks and months to modernize NAFTA. Canada's objectives are clear. We want to protect NAFTA's record as an engine of job creation and economic growth. We will work to modernize NAFTA to bring it up to date. We're going to take advantage of this opportunity to cut red tape for businesses and to harmonize regulations. We're going to work hard with our partners to make NAFTA more progressive, particularly with regard to labor, the environment, gender, and Indigenous rights. And, of course, we're going to seek to uphold the existing elements in NAFTA that are key to our national interest. Le Canada est et a toujours été un pays commercial. Este clipe por acaso era bem importante. Que isto foi daquelas coisas logo ao princípio que o Trump aboliu nos Estados Unidos, mas estão a querer reinstitucionar isto. E isto basicamente está sempre a ser muito mal explicado para as massas. Eu também não sou especialista em vos dizer afinal o que é isto, mas isto implica muita coisa. Isto implica basicamente que a corporação tem o seu próprio tribunal para arbitrar as taxas de câmbio e de alfândega e do comércio a nível destas multinacionais por este mundo fora, o que não é proveitoso para as pessoas. Ela, quando estava a falar do dar trabalho não é dar trabalho sim, mas é deslocar trabalho de um lado para o outro, sempre à procura da mão de obra mais barata, com condições muito mais vantajosas do ponto de vista corporativista. Este processo em particular é 100% corporativista, apresentado por lobby. Nenhum político que se chama ele próprio de político, não deve haver muitos neste planeta, havia de regir uma cena assim a pensar que havia de ser vantajoso para a população global, porque isto é a nível global. Eles querem o seu próprio tribunal independente. E ainda carrega por trás, como ouviram no fim, aquele combaiado do costume, a não discriminação, blá blá blá. Quer dizer, isto vem trazer mais garras corporativas dentro da forma dissimulada como os nossos governantes nos andam basicamente a apresentar as suas novas reformas em prol dos direitos da ONU. Isto está tudo ligado, isto é um espetáculo. Mas este clipe era importante, eu realmente esqueci-me só assim pelo nome o que é que era, mas isto foi uma daquelas coisas, olha, por acaso o Trump mandou abaixo, mas eles são chatos, eles têm o dinheiro todo para comprar o próximo presidente, claro que vão restituir isto novamente. E lá está, foi o que eu sempre disse, o Trump não passa do tipo do icon, do símbolo, né? Imaginem também quando o Bush governava, se fosse mesmo governado por ele e não tivesse o Dick Cheney e o Rumsfeld por trás e fora o shadow government todo por baixo, aquele asno tinha afundado os Estados Unidos por sacar a rolha num sítio qualquer. Vamos ouvir outro clipe. Isto é mesmo formato de agosto, eu ponho clipes e depois digo, eu já me esqueci da ordem, que se lixe. It's really sad because we would get all these 911 phone calls for heroin overdoses. And, you know, it was really sad. A 24-hour shift, usually I would have at least one or two. And we'd show up, you know, if they were lucky enough, the person looked like they're dead. There might be a drug addict there, pumping on their chest. We'll take that person off. We'll do real CPR. I'll give them a drug. When I start an IV, it's called Narcan, and that blocks the heroin.
right? Because the heroin goes up and it affects the brain and it knocks out the respiratory drive. And immediately when I give them this drug Narcan, they wake up. The respiratory drive kicks back on. Usually they vomit as a side effect of that medication. And they look around and they see a whole room filled with firefighters, paramedics, and cops. And what do you think they do? Do you think they just look around and say, "Oh my gosh, you saved my life. Thank you so much"? I don't know. What do they say? No, these people are so angry. I mean, they're so upset because the drug that I gave them, the Narcan, it takes away their high. Oh, wow. And they don't understand the circumstances that they're in. Oftentimes, these people are throwing punches. We have to have the cops there to subdue them. I remember one time, got somebody on the cot, lifting him up into the ambulance, and they tried to run off and flip the cot over. I remember one time, got to the emergency room and handed him the paperwork over to the doctor, and the patient got up, ran out of the parking lot, ran into the woods, and ran away. And they do this even after the fact that I tell them that drug that I gave them, it only lasts for about 20 minutes. It metabolizes fast in the body. So after 20 minutes, that heroin might kick back on, your respiratory drive could kick back off, and you could die wherever you are. E pronto, aparentemente, e depois é isto também, é aquele fenómeno do um bocado de, sei lá, de como a sociedade também se está a ir abaixo à conta deste tipo de comportamentos que acabam por roçar os extremos da sua própria existência, ao ponto em que há people em overdose, que agora há uma droga reanimadora que tira logo os sintomas durante algum tempo, mas o povo tipo que é acordado basicamente às portas da morte, quando estavam assim prestes a ver a luz ao fundo do túnel, puxam-nos para trás e ainda ficam todos chateados com os paramédicos, tipo, então eu estava a curtir tipo uma moca de morte e tu vais-me acordar. Isto é guarda louco. Este mundo está... Isto nem um Tarantino, isto é mesmo brutal. É que pelo menos até o Uma Thurman ficou contente de ter acordado, não ficou a tripar por tipo ter durado. Bem, enfim. De qualquer maneira, também há aqui um pormenor, eu já falei em podcasts anteriores do Oxycontin, é uma droga que basicamente atrofia mesmo com a química do teu cérebro para ficares a mar. Já está a ser, mas vocês não ouviram isto daqui, já está a ser considerada para centros é tipo de treino de pessoas que querem acolher migrantes. Num país qualquer nórdico, eles já estão a pensar em pulverizar a sala de amor, digamos assim, para ser mais aceita a forma para integrarem estes atropelamentos que têm acontecido. Bom, e agora se calhar vou só pôr assim mais 2 clipes. Vou pôr um que toda a gente gosta, eu sei que toda a gente curte bué. Quando estamos em casa, depois de um dia de trabalho, a jantar, com os que gostamos de estar a contar, e de repente toca o telefone, ou toca o telefone durante o dia todo. Ou é um número desconhecido, ou é um número fixo em que quando a gente atende, uma máquina percebeu que a chamada foi atendida e reencaminha aquilo para um operador para nos tentarem vender um produto. É intromissa à brava. Eu nem sequer vou falar destes gajos que todos os dias batem à porta a tentar vender um pacote de televisão, sempre a ignorar os períodos de adesão para depois a gente se meter num processo estúpido que nunca mais acaba e pagar preços exorbitantes por um serviço que nunca usufruímos, mas nunca me aconteceu a mim, mas não falta a quem já tenha acontecido. Empresas de telecomunicação chatas como aos cornos, lá porque a gente já lhes paga as contas e eles mesmo assim insistem em ligar constantemente, mas mesmo constantemente, a intrometerem-se na nossa vida porque é uma chamada não solicitada, não é nada que eu tenha tipo adicionado ou dado o número tipo, quando quiseres liga-me, não tem nada a ver com isso, é uma loja a bater-me ao telefone, e a bater-me ao telefone através de centrais que são computadorizadas, que estão a circular números de uma forma brutal, que é basicamente com 10, 20, 100 operadores consegue-se fazer 1000 chamadas por minuto, ou menos, ou mais, conforme as operações em particular. Mas de vez em quando lá acontecem estas coisas, mas só para mostrar estes chatos da treta, até metem-nos. A gente vier a ligar às vezes para lá, mesmo naquela, olha, era só por falar consigo. Então, família, está tudo bem? Next tonight, hear your money. Robocalls infuriate Americans every day, many during the dinner hour. And tonight, a new class action lawsuit and the potential payout of up to $900 per person if you were called. ABC's chief business correspondent, Rebecca Jarvis, tonight. To
Tonight, a potential payout for those who got calls offering free cruises, all because of a proposed class action settlement in a lawsuit alleging Resort Marketing Group broke the law when it robocalled consumers, offering cruises on Carnival and Royal Caribbean and Norwegian. The cruise lines all denied that they authorized the robocalls. Anyone getting those calls from 2009 to 2014 may now be eligible for up to $900 for up to 3 phone lines. People can check on the settlement website to see if they received a call by punching in their phone numbers. They have until November 3rd to make a claim. Robocalls to home and cell phones, the #1 consumer complaint. This is an important message regarding your automotive warranty. Under the law, telemarketing robocalls require consent, so the government urging consumers to report unwanted calls and stay on that do not call list. This is going to get a lot of attention tonight. Where do you check to see if you're on this list? You go to the Resort Marketing Group settlement website, and you find out you could be given up to $900 for these calls. All right, they infuriate so many. Eu aposto que aquele serviço que tu metes o teu número, eles depois vendem o teu número novamente e dá a volta novamente. E os mesmos gajos com uma empresa diferente e uma função diferente vão fazer exatamente a mesma treta. É um esquema, desde 2009 até 2014, sempre a levar com os gajos. Então, quer mudar de serviço dentro do nosso serviço, que já paga pelo nosso serviço, mas alguém no nosso serviço anda-me a pagar para eu lhe continuar a dar serviço? Não, obrigado, man. É pá, não me... E depois a gente somos obrigados até às vezes a ser rudes para pessoas que só estão ali a tentar ganhar o seu dinheiro, mas isto é um tipo de economia que às vezes é tão predatória que eu tenho que bater o pé e dizer, não, então vamos dar o direito a todas as lojas baterem-me à porta, porque é que não me batem aqui do Jumbo às 8h30? Então, já viu estas laranjas em promoção que era 1 quilo? E depois passado um quarto de hora bate-me um gay qualquer da Zara, já viu este casaquinho, está em promoção para o inverno que vem aí? E quer dizer, e a gente em descanso, é que se as operadoras de telecomunicações podem, porque é que os outros não podem? Porque é que o café da esquina não pode bater à porta com caracóis? O que é que impede? O que é que eles têm a mais? Qual é o lobby que eles têm? O que é que eles patrocinaram? O que é que eles compraram? Quem é que foi comprado? Quem é que se senta no assento parlamentar e permite isto porque tem ações? Porquê? Porquê? Então, e agora vamos ouvir o último clipe, que é o tal do controle total. Eu tenho muitas reservas, eu vou partilhar este clipe com vocês, eu já vos tinha dito que era aquele do chip. É que realmente, isto aos poucos, é que esta já é a segunda notícia que eu apanho em pouco tempo, que vem através daqueles meios de comunicação que são tipo credíveis dentro do mainstream media, dentro da sociedade mais, sei lá, abrangente, não de certeza das pessoas que me estão a ouvir, mas a gente sabe que é daí que vem a nova discussão e temos que perder o nosso tempo a discutir futilidades que já estão mais que básicas e consagradas dentro da história da humanidade, mas temos que as trazer de novo ao de cima, porque estamos em tempos de retrocesso. Mas esta conversa realmente de meter um chip dentro da gente, a gente já viu isto em filmes de ficção desde o tempo que inventaram o transistor, talvez, e deve haver visionários que o imaginaram antes, mas agora realmente há aqui isto, até eu pareço um maluco a falar sobre estas coisas, mas é que realmente a miniaturização está tão... E a aceitação das pessoas pelas novas tecnologias está tão a pôr-se tudo alinhado como um eclipse perfeito, eu até fico... Será que isto mesmo vai acontecer? Eu ainda há pouco tempo mostrei aquele da fábrica, porque é assim que começa. É sempre a corporação que promove a cena, então porque não a corporação que tem uma fábrica diz ao empregado, através de chantagem laboral, porque trabalhar está difícil, tu ou metes o chip a trabalhar para a gente, ou então boa sorte vai procurar, e há sempre alguém que vai dizer que sim. Há sempre alguém que vai dizer que sim. E basicamente essas pessoas que às vezes dizem que sim são as primeiras a puxar a corda para mandar a estátua abaixo. Mas isso não interessa. Isto realmente... Vamos ouvir. You will be chipped, it's just a matter of time. That's what analysts and educators tell us, but don't worry, what happened in Wisconsin is not about to go mass market yet. A small firm recently embedded microchips in their employees as a way to bypass company badges and corporate logons and to get attention for their cafeteria kiosks, which are available on a cashless payment plan like Apple Pay. Chip proponents tell us that having a chip in the hand is better than grabbing for the cell phone because you can never forget it and you can't lose it, and you have the capability to communicate with machines in a way we couldn't before. Others just think that having a corporation stick a chip in this hand is kind of creepy, even if the companies say that it can't track you and that your information is private.
For me, it's a no, mostly because I'm concerned about what kind of health effects it might have. For those reasons, analysts we spoke to say that workers at IBM, Facebook, Federal Express, Microsoft, The Gap, and so many other corporate giants have nothing to worry about. They won't get chips soon. Consumers first, corporations second, which is why the analysts say it's going to be a while, but you will be chipped. Progress, right? For USA Today in Los Angeles, I'm Jefferson Graham. É pá, lindo. É que ainda no último que eu falei nisto, eu até disse. E depois ainda há de haver um com uma musiquinha e este já tem uma guitarrazinha tipo toda fixe e tal. E depois o que a oposição diz? A oposição não fala, tipo, a oposição, tipo, pessoas malucas como eu, né? No controle, na biometria, em tudo que eles possam sacar a ti, toda a tua metadata como ser humano, todas as tuas ações, sabes exatamente onde estás a todo o tempo, a qualquer altura. E a bacana diz, estou um bocado preocupada por motivos de saúde. Ok, então vamos cingir a discussão só nesse aspecto, não de qualquer maneira, porque basicamente lá está a ser introduzido através da privatização, do privado, digamos assim, com o aval do governo, porque aparentemente não há interferência legislativa para o impedir de o fazer, por isso até basicamente mais tarde ou mais cedo, ou se calhar até já está implementado em várias fatias do Secret World, o chip dentro de ti. Isso quer dizer que eu nem sei o que é que isto quer dizer, só sei é que pronto, está aqui. Isto é o meu podcast do mês de agosto. Como ele começou, o chip é inevitável, por isso escolham bem o sítio. Alguma descompensação assim a nível humano, a gente compensa ali com aquele altinho, alguma simetria bilateral que estás meio desajustado. Olha, meta-me aqui o chip na anca esquerda, que eu por acaso estou com a anca direita um bocado maior, qualquer coisa assim. Vamos aproveitar também o bom tempo. E era bom que Portugal deixasse de arder e bombas deixassem de arrebentar. E basicamente é assim que estamos. Ansiosamente aguardo o meu chip. E depois é chato, é que de 6 em 6 meses sai um chip melhor e aquela ferida nunca mais fecha. Mas independentemente disso, o futuro é próspero. Qualquer dia é só carregar no pulso e gravar um podcast assim para vocês. E ver se gravo o próximo mais antecipadamente, porque eu agora tenho que começar a reordenar o meu horário. Já começa a ficar escasso o meu tempo de descanso. Mas está a saber bem. E tudo bom para vocês, e paz para todos, e até ao próximo podcast. Vamos ficar por aqui mais um bocadinho. Já agora, tenho aqui uns clipes também que são mais relativos em relação ao que basicamente acontece no nosso mês fatídico de agosto, por este mundo fora, no planisfério ocidental, em relação a que fica tudo de férias. E o conteúdo, salvo algumas desgraças como incêndios e atentados e etc., as notícias escassam em vir à calha para a nossa própria informação. E então é engraçado até como se pegarmos num assunto que já aconteceu há algum tempo, em que era a colusão da Rússia com os Estados Unidos em termos das eleições para a vitória de Donald Trump. Já acabou tudo numa discussão muito ridícula, mas independentemente disso, vamos ouvir como órgãos noticiosos nos Estados Unidos, que obviamente propagam por esta Europa toda fora tudo o que se passa. Então vamos ouvir um clipezinho em relação ao que os serviços noticiosos oficiais e reputados hoje em dia batalham sobre o que é o mês de agosto. An era like this for the American newspaper and print journalism business? No, not in my lifetime. As we all know, the president refers to us as the failing New York Times. Of course. And but that it's been very good for the New York Times in one case, because we feel a sort of renaissance of journalism, and it's focused us on the mission of journalism, and also there's just no lack of news. I mean, this morning I came to the office, and it's August in Washington. The president's on vacation. Congress is out. There's always a certain scrounging for stories in August, and by 4 o'clock this afternoon, we had our hands full. Another unbelievable day. E lá está, tinha um dia cheio porque basicamente tinha uma agenda repleta para falar mal do Trump, como é costume. Mas independentemente disso, em relação ao escândalo russo, porque basicamente isso agora como saiu, digamos, do espectro público, eu também queria aqui
deixar das últimas conclusões, só para que não se esqueçam que os próprios mainstream media que fomentaram tanto medo que já caiu no esquecimento, acabou por neste momento de excluir qualquer tipo de evidência ou investigação por causa de provas que saíram ultimamente. Já agora fica aqui partilhado com vocês. Former NSA intelligence officers are saying there was no hack of the DNC system last year, but instead it was a leak, and they claim hard evidence proves it. Published this week in The Nation, the lengthy article details for the first time what the experts call solid evidence in the case. Their results? There was no hack of the Democratic National Committee system on July 5th last year. Not by the Russians, not by anyone else. Hard science now demonstrates it was a leak, a download executed locally with a memory key or similarly portable data storage device. After analyzing the transfer rate of the alleged hacked material, the experts found the transfer times of the files would simply be impossible without someone being actually in the DNC building. According to the report on July 5th, 2016, 1,976 megabytes of data were downloaded from the DNC server. The operation took 87 seconds. This produces a transfer rate of 22.7 megabytes per second. In 2016, no internet service provider would have had the speed capability to enable a hacker to download those files, further proving that it would be impossible for Grusever to have run the so-called hack from Romania, because the findings suggest there would have been delivery overheads which would slow down the speed of a hack even from the maximum achievable speeds. The article states timestamps in the metadata indicate the download occurred somewhere on the east coast of the United States, not Russia, Romania, or anywhere else outside of the Eastern time zone. Por isso é que se o pessoal tivesse o chip era muito mais fácil de identificar, mas independentemente disso, lá está, aqui estão provas um bocado, se calhar exaustivamente técnicas, porque a mim até parecem muito simples, é que basicamente o rácio de transferência da informação para dentro de algum periférico não foi feito remotamente através de um continente diferente, foi feito através de um terminal USB com uma velocidade de transferência bastante superior, por isso foi feito por dentro. E eu não sei se já ouviram também a falar do Seth Rich e tal, mas pronto, alguém realmente extraiu a data lá dentro e continua a ser erroneamente apontado convenientemente politicamente, geopoliticamente, por muita conveniência contra a Rússia, por razões que são absolutamente, ainda com muita falta de provas para começarem a ter algum tipo de credibilidade, na minha opinião. Mas pronto, eu é que sou doido. Independentemente disso, há muita gente, como eu já vos falei, que apoia o Donald Trump, que não são basicamente o estereótipo que nós estamos a imaginar do supremacista branco, como existe nos Estados Unidos. Existe um videocast, eu não sei, um videoblog, uma coisa assim, que é de umas bacanas, que é a Diamond and Silk, que são afro-americanas, como se gostam de auto-intitular, completamente dentro de um bocado, obviamente que há de haver sempre discordâncias, mas dentro de algum tipo de perspectiva que a gente tem assim um bocadinho mais de respeito em relação até, se for preciso, digamos, um cruzamento de raças com algum tipo de nacionalidade que, na minha opinião, acho que é completamente negociável e diplomaticamente, idealisticamente compatível, daí mas isto são sempre aquelas vozes que são muito difíceis de ser ouvidas por causa do estereótipo. Eu gosto muito da teimar nos Estados Unidos porque é daí que vem sempre a tendência, que é uma tendência retrógrada em relação a toda a nossa herança histórica. Mas vamos ouvir estas mulheres, isto vai ser o clipe à despedida, tem quase 4 minutos e depois pronto, deixo-vos em paz finalmente após esta interrupção, mas é que realmente é daquelas pessoas que pelo menos estão a perceber o que raio é que este jogo anda a ser jogado e o que raio é que tem valores em relação ao jogo que está no tabuleiro. The media and many critics are suggesting that President Trump's followers are these angry white supremacists. And what do you see? They're making like what happened in Charlottesville was a Trump rally. Go ahead. Listen, President Trump followers consist of previous Democrats, people that used to be Democrats like us and we switched our party to Republicans. Right. Black people, white people, Asian people, Hispanic people, Americans. Do not tie our president and even the Republican Party to all of these hate groups. That's right. Because a lot of these hate groups, especially the KKK, was started by the Democrats.
So do not tie this to the Republican Party, to the GOP, or the President of the United States. That's right. David Duke, and different math. Yeah, David Duke said, leader of the KKK, David Duke is saying, listen, you, Mr. President, we put you in power. He said that over the weekend. What are your thoughts there? David Duke is nothing but a liar, and he is just seeking attention. And I am glad that the president did not mention his name. Everybody should silence themselves. Don't ever mention his name again. He's looking for attention. And remember, David Duke used to be what? A Democrat. There's your point. I mean, but what about the president's rallies? They're thinking, the criticism has been the president's campaign rallies. You saw a lot of white supremacists show up. That's what some of the critics are saying. Yeah. That is a lie. You know what? These were regular American people that were out there supporting the President of the United States. When people showed up, they were paid protesters to show up to bring that foolishness to the rallies, which is unfortunate and it's sad. The first thing is, freedom of speech has to be protected. I don't care what you speak. It's still protected under the First Amendment. So nobody has the right to go in and interrupt and disrupt anybody's freedom of speech. Now, I am not for no neo-Nazi, no KKK, and all of that foolishness. I'm not for any of that. The alt-right, the alt-left, Black Lives Matter, all of it is foolishness. All of them are spewing the same thing as hate, and it has to stop. We are Americans. All of us are Americans, and we have to come together as Americans and unify. That's what we need to do. Can we talk about what's going on with you guys on YouTube? It sounds like they may be silencing you. That's what I think you guys are saying. They put a sort of a financial stranglehold on advertising on your Diamond and Silk videos. What's going on here? Well, what happened the other day, they stopped the monetization of our videos that had been monetized for the past 2 years, stating that it's not suitable for all advertisers. And so we don't understand that. What are you talking about? Because a lot of things that we talk about is about the president, is about his agenda. We are loyal supporters. So why are you stopping the monetization on our videos? We think that it is discrimination, it's bias, it's prejudice, because what you're saying is if you don't speak what I want you to speak, then I'm going to withhold from you monetary gain. I'm going to thumb down your video, and I'm going to make it where your subscribers will not be able to see your platform, and that's unfair. And breach of contract. That's called censorship, and you can't do that. Are you going to sue? What are you going to do? Well, listen, first of all, we're going to have everybody to sign a petition because I want to know who all is going through this here. And if Google, which is owned by, Google owns YouTube, so they don't get themselves together, remonetize our channel and stop censoring our free speech, then we're not going to have any other choice but to sue because this is wrong. This is a violation of our civil and political rights, and it should not be infringed upon. And if anybody don't like what Diamond and Silk have to say, then stay off of our platform. That's right. Have a block button, then block us. Okay. YouTube is an open platform, even though they want to say they're private, but it's open to the public. Well, we always at Fox Business, we want to hear what you have to say. Diamond and Silk, we love having you on. Will you come back soon, promise? Yes, we will. Okay, good. Good to see you two. Thanks so much. Preach it, sister! Media. E pronto, e é basicamente, obviamente, pronto, houve ali umas críticas ao David Duke, que eu, por acaso, obviamente já tropecei em algumas coisas que ele escreveu, mas independentemente disso, elas também não deixam de ter razão em relação à parte do pertencer a um apoio democrático, basicamente é a deturpação da história dos Estados Unidos. Ficaram sempre os republicanos com a reputação dos racistas, quando na verdade tudo não passou de um tratado económico em que a raça foi posta em jogo, e aí já é um bocado subjetivo em quem é que fica o poço ou a culpa em relação ao problema do racismo de um país muito recente que não devia estar a influenciar a nossa cultura para estar a ter este tipo de discussão completamente antiquada. Mas pronto, está aqui Diamond and Silk, dá logo para ver, né? Não são o estereótipo convencional que costuma apoiar o Trump, mas é por alguma razão que ele ganhou as eleições e pronto. De alguma forma, ficamos por aqui. Era só estes clipes em atraso. Eu tinha deixado muitas coisas para trás até o mês de agosto. Estou completamente relaxado. Ver se ainda faço uma musiquinha ou não. E fica assim, paz para todos. O mundo não é a preto e branco. O mundo é extremamente complexo à conta da nossa compreensão. Paz para todos.